Leitura da Bíblia do dia 5 de março, Números capítulo 4 e capítulo 5, Evangelho segundo Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 44, Livro dos Salmos capítulo 48, Provérbio de Salomão capítulo 10, versículo 26. Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe o like, ative as notificações, comente e compartilhe. Vamos para a nossa leitura de hoje. Números capítulo 4. Deveres dos coatitas. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação. E este é o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças, as galhetas, também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele e todos os seus utensílios na coberta de peles finas, e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário, e os envolverão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles finas, e os porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias. Todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles finas, e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta de manjares e o óleo da unção. Sim, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isto, porém, lhe fareis, para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão e lhe designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. Deveres dos Gersonitas. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, será todo aquele que entrar neste serviço para algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço das famílias dos Gersonitas, para servir e levar cargas.
Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas, que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo, e o altar e as suas cordas, e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, toda a sua carga, e tudo o que devem fazer será segundo o mandato de Arão e de seus filhos, e lhes determinareis tudo o que devem carregar. Este é o serviço da família dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Deveres dos filhos de Merari. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Isto será o que é a sua obrigação: levar, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo que pertence ao seu serviço. E designarei nome por nome os objetos que devem levar. É este o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Número dos coatitas. Moisés, pois, e Arão e os príncipes do povo contaram os filhos de Coates, dos coatitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes os que foram contados das famílias dos coatitas, segundo todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Número dos filhos de Gerson. Os que foram contados, os filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram segundo a mandado do Senhor. Número dos filhos de Merari. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 3.200. São estes contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram segundo o mandado do Senhor por Moisés. Número de todos os levitas. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, os príncipes de Israel, segundo as suas famílias, e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir tarefa do serviço, a de levarem cargas na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 5. O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece de fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançareis para fora do arraial, os lançareis, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial. Como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. A lei da restituição. Disse mais o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel: quando o homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa será culpada. Confessará o pecado que cometer e, pela culpa, fará plena restituição e lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui
ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado, toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxeram ao sacerdote será deste, e também as coisas sagradas de cada um, o que também der ao sacerdote será deste. A prova da mulher suspeita de adultério. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculta aos olhos de seu marido, e ela tiver ocultado, havendo-se ela contaminado contra ela, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou o tiver, não se havendo ela contaminado, então esse homem trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre o qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O sacerdote fará chegar e a colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa no vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela. E lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: Se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas amaldiçoantes serás livre. Mas se te desviaste, quando sob o domínio de teu marido te contaminaste, e algum homem que não é teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: O Senhor te ponha por maldição e por praga no meio de teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. O sacerdote escreverá estas maldições no livro, e com água amarga as apagará. E fará que a mulher beba a água amarga, que traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes, e a moverá perante o Senhor e entrará ao altar. Tomará um punhado de oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará de beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber água, será que se ela se tiver contaminado e o seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e a mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher não se tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúme de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 44. O grande mandamento. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles,
Vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. O que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. O Cristo, filho de Davi. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois ele é seu filho, e a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus censura os escribas, e ao ensinar dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras das sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. A oferta da viúva pobre. Assentado diante do gasofilaço, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante, e, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Livro dos Salmos, capítulo 48. A cidade de Deus. Cântico, salmo dos filhos de Corá. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu, e sentiram dores como de parto oriente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo, como o teu nome, ó Deus. Assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exulte as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda. Contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrares às gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Provérbios capítulo 10, versículo 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam.